Olá, Marlos. Mais uma vez juntos aqui no canal Transgressão. Eu espero que você esteja bem. E dessa vez, Marlos, nesse nosso encontro, eu gostaria muito de falar com você, inclusive aproveitando um pouco da sua formação em ciência política, dos conhecimentos que você tem, para tratar de uma questão um tanto quanto mal esclarecida hoje nos debates que se travam nas redes sociais. O assunto exatamente é esquerda e direita. E eu queria, Marlos, começar esse nosso bate-papo de hoje colocando para você essa pergunta. Como é que nós podemos diferenciar esquerda de direita? O que é que efetivamente significa ser de esquerda ou ser de direita? A bola é contigo, Marlos. A bola é comigo. Como é que você está, Carlos Magno? É um prazer estar aqui com você novamente. Falar sobre direita e esquerda e o que elas significam hoje em dia não é uma tarefa fácil, nem para um cientista político. E aí eu fico pensando, né, como você mesmo colocou, hoje existe uma confusão dentro da sociedade. As pessoas falam, eu sou de direita, falam, eu sou de esquerda, mas quando a gente tem um mínimo de conhecimento, facilmente se observa que as pessoas não sabem do que estão falando. Elas acham que ser de direita é uma coisa e é completamente outra. E mesmo muitas vezes de esquerda, elas acham que ser de esquerda é uma coisa e ser de esquerda é completamente outra. Até porque esses dois conceitos, conceito de direita e conceito de esquerda, eles mudaram muito ao longo do tempo, desde que surgiram. E não são só esses dois conceitos, de direita e de esquerda. As pessoas falam o tempo inteiro direita e esquerda e falam em propriedades conceituais acerca do que é ser de direita e de esquerda. Mas fazem a mesma coisa quando falam de socialismo. Fazem a mesma coisa quando falam de liberalismo. Fazem a mesma coisa quando falam de comunismo. O que as pessoas acham que é comunismo não é comunismo. O que as pessoas acham que é liberalismo, muitas delas, não é liberalismo. E o que é pior, o que a gente vê hoje dentro das redes sociais são visões completamente equivocadas acerca do que são essas ideologias políticas ou essas diferentes concepções de política dentro da sociedade. Mas você já deve ter observado isso, né, nas redes sociais, junto com seus alunos, em sala de aula, até porque dentro da sua área, economia, esse assunto de esquerda, direita, é algo que é recorrente, né? Liberalismo, socialismo, uma economia socialista, uma economia liberal. Então, com certeza, deve ter observado essa mesma confusão dentro de sala de aula. Isso entre alunos que estão frequentando uma universidade, um curso superior, que em tese, você supõe, tem um pouquinho mais de conhecimento. Mas vamos lá. Esses dois conceitos de direita e de esquerda, nós podemos remontá-los a alguns momentos da história. Um desses momentos históricos é o momento da Revolução Francesa, quando o absolutismo é derrubado da França pela Revolução e se forma um governo republicano dentro da França. Curiosamente, os parlamentares franceses, que começaram a fazer parte da República Francesa, essa república que ocupou o espaço antes que era do regime absolutista, em que o rei tinha plenos poderes, em que o poder do rei estava acima de qualquer coisa, o que aconteceu? De um lado, aqueles que queriam a manutenção do status quo que existia dentro da sociedade, ou seja, os mais ricos, aqueles ligados aos interesses da aristocracia, aqueles ligados aos interesses inclusive do absolutismo, aqueles parlamentares ligados aos mais ricos, às elites francesas, eles sentaram do lado direito, né, do parlamento francês. Já aqueles que queriam mudanças, aqueles que queriam uma inclusão maior da sociedade, aqueles que queriam mudanças mais profundas dentro da sociedade francesa, com a Revolução, eles acabaram se sentando do lado esquerdo.
aqui nós temos uma primeira ideia do que é ser de direita e do que é ser de esquerda. Ser de direita é querer a manutenção do status quo. Ser de direita é defender os interesses de uma classe dominante, de uma elite política, de uma elite econômica, que não queria abrir mão do seu poder, que não queria a democratização desse poder político e nem do seu poder econômico. E ser de esquerda, nesse primeiro momento, significava o quê? Romper com essa perspectiva. Era querer promover avanços, progresso, ter um pouco mais de inclusão da sociedade, ter uma participação maior da sociedade, romper com essa relação de dominação dentro da sociedade. E diga-se de passagem, um detalhe. Quando surge essa ideia de ser de direita ou ser de esquerda, aqueles primeiros que eram de esquerda, na verdade eram liberais. Estão ligados à burguesia, que fizeram a Revolução Francesa, que ficaram à frente da Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, de uma classe contra o domínio do absolutismo, contra o domínio daquela classe ligada àqueles privilégios aristocráticos, à nobreza, à realeza. Hoje, essa burguesia, esses liberais lá da França revolucionária, que eram de esquerda, hoje seriam chamados de direita. Quando a gente pega a origem do conceito, ser de direita e ser de esquerda não é exatamente o que significa hoje. Lá na sua origem, não é exatamente o que significa hoje. Ô Marlos, me permite aqui só dar uma sintetizada um pouco aí nessas coisas que você comentou, dizendo o seguinte, que lá atrás, no século XVIII, final do século XVIII, quando passou-se a utilizar essa terminologia de direita e esquerda, uma terminologia que era muito vinculada à esfera da vida política, significava basicamente o seguinte: ser de direita era ser defensor de uma ordem estabelecida, era ser defensor de um poder vigente e que já vinha controlando o país, a sociedade. Ser de esquerda era, de certa forma, criticar a ordem vigente e exigir modificações dessa ordem, mudanças, avanços, progressos, mais direitos para aqueles que não tinham, etc. Ou seja, em poucas palavras, talvez essa noção de direita e esquerda, desde a sua criação, tivesse muito vinculada com direita, com a ideia de conservadorismo, reacionarismo, e a esquerda com uma ideia de progressismo. E como você bem apontou, Marlos, naquela circunstância do final do século XVIII, o grupo político que melhor representava a chamada esquerda era exatamente a burguesia, que era uma classe em ascensão e que exigia uma série de direitos que até então eram concedidos exclusivamente para a aristocracia e talvez o clero que vivia ali acoplado à aristocracia. Ou seja, naquele contexto onde se nasce onde digamos, forja esses conceitos, forjam esses conceitos de direita e esquerda, basicamente a burguesia era uma classe progressista e os defensores digamos, do sistema absolutista, inclusive defensores até da restauração da monarquia, eram a direita. Acontece que, com o passar dos tempos, a burguesia ela alcançou o poder político. E, ao alcançar o poder político, ela passou a negar uma série de direitos à classe que estava subjugada a ela, ou seja, a classe trabalhadora. Né? Então, nos tempos que nós vivemos, na verdade, o sentido geral de direita e esquerda talvez permaneça o mesmo.
A direita continua sendo aqueles grupos políticos mais conservadores, até reacionários, grupos que exigem a manutenção da ordem vigente, nesse caso, o capitalismo. E os grupos de esquerda são os grupos progressistas, grupos que exigem e que cobram que uma série de direitos hoje sejam reconhecidos àqueles que até então esses direitos foram negados. É mais ou menos por aí? Perfeito, Carlos Magno. Essa ideia que ser de direita é defender o status quo, é defender a situação vigente, é defender uma relação, na verdade, de dominação. Esse permanece até hoje. O que mudam são os atores. No passado, quando a burguesia não tinha poder, mas queria o poder, ela era de esquerda e era progressista, porque queria mudanças. Hoje, com as relações capitalistas sendo dominantes dentro da nossa sociedade, nós temos o que seria essa burguesia hoje, não querendo mudanças e, portanto, mudando a posição. Ela saindo da esquerda, mas indo para a direita, porque como hoje ela detém o controle dos meios de produção, detém o controle do poder político, ela não quer abrir mão disso. Da mesma maneira que a nobreza, que a realeza, lá no século XVIII na França, também não queriam abrir mão, né, dos seus privilégios. E ser de esquerda hoje é exatamente você querer as mesmas mudanças que a burguesia queria lá atrás. A diferença é que hoje as mudanças que se querem são contra os privilégios dessa elite econômica que está no poder e que seria a atual burguesia. Mas é importante a gente entender que é a classe dominante. E a classe dominante, quando chega ao poder, ela não quer abrir mão desse... A classe dominante que está no poder, ela nunca quer abrir mão desse poder. Ela nunca quer abrir mão dos seus privilégios. A questão hoje é que ser esquerda é representar os interesses da maioria da sociedade. É representar o interesse dos trabalhadores, é representar o interesse da dona de casa, é representar o interesse do funcionalismo público, é representar principalmente aquele funcionário público, a grande maioria que são professores, que são trabalhadores na área de saúde. Ser esquerda hoje é querer a democratização da participação no poder, é querer a democratização do acesso a uma educação de qualidade, é a democratização do acesso à saúde, é a democratização do acesso à moradia, é a democratização do acesso a salários melhores, é a democratização do acesso a uma aposentadoria digna, é a democratização do acesso a todos aqueles benefícios que a sociedade de consumo pode oferecer. O problema é que os benefícios da sociedade de consumo não são acessíveis a todos. Isso as pessoas podem perceber na prática, os trabalhadores podem perceber na prática. Eles não têm acesso à saúde da mesma forma que as elites econômicas têm. Eles não têm acesso a uma educação de qualidade, ou mesmo até a educação, como as elites econômicas possuem. Marlos, aproveitando essa sua fala, deixa eu só tentar aqui complementar um pouquinho esse nosso debate, te fazendo assim, uma última perguntinha a respeito disso, que é uma pergunta que atravessa toda essa discussão, que é o seguinte: atualmente no Brasil, é muito comum a gente ouvir pessoas utilizarem as expressões esquerda e comunista como sinônimos. Fulano é de esquerda, fulano é comunista. Eu te pergunto, esquerda e comunista é a mesma coisa, Marlos? De forma alguma, professor Carlos Magno. Primeiro que o que as pessoas acham que é comunismo não é exatamente o que é comunismo. Mas ser de esquerda, como eu coloquei, como você também frisou, é querer mudanças, é querer democratização, é querer acesso a uma vida de qualidade, a uma vida digna para todo mundo. O Brasil, por exemplo, é um país rico. Não há razão hoje no país para nós termos pessoas vivendo em favelas, para nós termos pessoas que não têm acesso à saúde, à educação com qualidade, que não têm acesso à segurança. Isso são bens que todos deveriam ter acesso. Só que, infelizmente, isso não é uma realidade. Então, hoje, ser de esquerda não é ser comunista, não é ser socialista, mas é se colocar contra as desigualdades do sistema dentro do qual nós estamos vivendo. É se colocar contra os privilégios,
é querer participar com tudo aquilo que nós temos de direito dentro da sociedade de consumo. Por que apenas uma elite é que pode se beneficiar de tudo isso? Porque apenas uma elite é que pode tirar férias, é que pode se divertir, é que pode ter acesso à saúde, educação, etc. Não, isso deveriam ser bens universais para todos. Agora, quando a gente olha para a nossa realidade socioeconômica, o que a gente vê no Brasil hoje é muita pobreza. É óbvio que a pobreza ela foi reduzida muito quando a gente compara nos últimos anos. Mas nós temos políticas que querem acabar com a pobreza, essas estão mais ligadas à ideia de esquerda, e nós temos políticas que pouco se importam com os mais pobres, que estão interessados apenas em atender principalmente os interesses dessas elites econômicas. E esses estão ligados mais à direita. Por quê? Porque a ideia da direita, como foi bem colocado, é a manutenção do status quo, é a manutenção da situação vigente. E ser esquerda é querer uma sociedade mais justa e melhor para todos, uma sociedade mais inclusiva e não exclusiva. Até se nós vemos recentemente, nós passamos por mudanças no Brasil nesses últimos 4 anos, em que nós tivemos um governo de direita. Quais foram as mudanças nesse governo de direita, que se avolumaram e que ganharam espaço? Desrespeito à legislação ambiental, redução de direitos trabalhistas, questão da reforma da Previdência. Todas essas mudanças, elas foram contra o interesse da maioria da sociedade. Então, Marlos, assim, vamos... assim, só para a gente não se estender demais, talvez dar uma sintetizada nesse último assunto que nós estamos conversando a respeito de esquerda e comunismo, etc. Eu acho que talvez a gente possa dizer o seguinte: pessoas que eventualmente se simpatizem com o comunismo são pessoas de esquerda, porque são pessoas que ambicionam mudanças bastante radicais da forma como se organiza a sociedade hoje em dia. Agora, há muitas outras pessoas que necessariamente não se simpatizam com o comunismo, mas abraçam muito fervorosamente uma série de causas democráticas e progressistas, tais como aquelas que você mencionou aqui: a defesa da natureza, defesa de direitos trabalhistas, defesa de uma aposentadoria digna para o trabalhador que passa 35 anos trabalhando, né? Defesa, por exemplo, do direito à vida e a liberdade de viver como bem entender, por exemplo, as mulheres, por exemplo, né? E por aí vai. Existe uma série de causas progressistas e democráticas que geralmente se inscrevem naquilo que nós podíamos aqui talvez chamar de uma perspectiva de esquerda, enquanto a direita geralmente ela costuma renegar todas essas questões, enxergando aí uma espécie de revolução da sociedade, quando, na verdade, não é exatamente disso que se trata. É mais ou menos por aí? É totalmente por aí, Carlos Magno. A direita, ela só está preocupada com a defesa dos interesses da propriedade privada. A esquerda, hoje, como você colocou, ela está preocupada com os direitos humanos, com os direitos das mulheres, com os direitos LGBT, com o acesso de todos aos benefícios que a sociedade de consumo pode oferecer. E como você colocou, todo comunista é de esquerda. Mas a maioria das pessoas que são de esquerda, com certeza não são comunistas, mas são defensoras de todas essas causas, né? Da causa LGBT, dos direitos humanos, das questões ambientais, dos direitos trabalhistas. E isso não quer dizer que elas sejam comunistas. São pessoas que defendem bandeiras, que buscam tornar a vida de determinados grupos da sociedade tão dignos quanto qualquer outro. Então, enquanto a esquerda quer mudanças, quer inclusão, a direita hoje
notadamente, ela não tem interesse em nada disso. Muito pelo contrário. Isso não são bandeiras defendidas pela direita, de forma alguma. Defendem geralmente bandeiras muito mais vinculadas com a preservação de privilégios de classes, né? Sem dúvida. Maravilha, Marlos. Muito obrigado, Marlos. Aquele abraço e a gente volta em breve. Outro, Carlos Magno. Até a próxima.